tua palavra e é somente até aqui onde o homem pode chegar. Agora, Senhor, eu quero me assentar no banco de trás e entregar o volante, a direção para ti, que o Senhor tome o controle agora. Como homem eu saio da frente, Senhor. Quero tirar o anildo de cena e que o Espírito Santo tome o controle agora, Pai. Simplesmente nos use como um instrumento em tua mão, Pai. E estamos em expectativa, Pai, da tua palavra, dos sinais, do milagre, ó Deus. Estamos em expectativa, Pai. Esperamos em ti e cremos na tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Eu quero falar por alguns minutos sobre um lugar de descanso. E também quero inserir aqui alguns testemunhos. Eu gosto muito de testemunho, porque testemunho não é o homem, testemunho é Deus no assunto, é Ele em ação, é Jesus Cristo em cena. Por isso eu amo testemunho. E a minha vida é um testemunho. Eu sou um milagre e eu estou aqui. As conquistas aqui, irmãos, nós sabemos que elas são passageiras. A pessoa luta, busca por fama, por sucesso, por ser bem sucedido, mas aquele que alcança um lugar de destaque, que hoje é notícia nas revistas, nos jornais, na televisão, ele conquistou os seus dias de glória, de fama, mas amanhã cai no esquecimento. Hoje aparece, amanhã depois já, aquilo é passageiro, já caiu no esquecimento, porque haverá um outro personagem ocupando aquele lugar, e assim sucessivamente. Hoje há um cantor famoso, logo ali na frente passou, é o tempo de ouro. E no Brasil deu-se o título, e mundo afora, é o rei do futebol, é o rei disso, é o rei daquilo. Aqui no Brasil, o rei da música, Roberto Carlos, essa é a minha área, música, a gente conhece bem, e chamam de rei. Vai ter um show, é do rei, o rei vai estar aqui, então vamos para ver o rei. E eu, quando eu ouço isso, eu sempre penso em algo. Esse rei que o Brasil chama do rei da música no Brasil, ele tem uma perna mecânica. E eu sempre lembro disso. Eu não sei se ela dobra, se ela não dobra, se vai ser preciso tirar e colocar de lado, mas haverá um dia que ele terá que fazer assim e dizer: só ele é rei. Aquele que é considerado o rei do futebol, o rei disso, o rei daquilo, não, é passageiro esses dias de glória, logo é esquecido. Mas há um que permanece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Há muitas pessoas que procuram por uma religião, para que tenha alguém que diga que está tudo bem com ela. Você já tem a tua religião, você já faz parte dessa religião, então tudo vai bem. E eu também procurei, como músico da noite, cabelo até a cintura, eu costumava muitas vezes, antes de ir para um show, eu colocava o cabelo dentro da camisa, escondia bem, tirava os 2 brincos dessa orelha, colocava no bolso e procurava uma igreja, porque lá dentro da minha alma havia um vazio, que o dinheiro que eu ganhava, e ganhei muito dinheiro no mundo da música, não saciava, não completava aquele vazio que havia na alma. Eu tinha
ganhando o dinheiro que eu ganhei na música, na televisão, no rádio, minha música rodando, toquei em grandes bandas, tinha casa na praia, lá em Itapema, tinha carro do ano, tinha equipamento, tinha CD gravado e tudo aquilo que alguém luta para conseguir eu tinha. Porém, pastor Aristides, eu cheguei aí de Chapecó a São Paulo para fazer um show em Campinas, chorando a estrada toda. Agora, por quê? Por quê? Eu não sabia por quê. Voltei de lá até Chapecó, chorando dentro do carro. Por quê? Eu não sabia. E tendo aquele vazio dentro da alma, então eu procurava por uma igreja e visitei tudo que eu encontrei, só não sabia de uma mensagem ainda. E um dia, chegando de São Paulo a Chapecó, uma viagem de uns 1000 quilômetros, cheguei em Chapecó, já estou testemunhando aqui, estou falando de um lugar de descanso, e eu vou seguindo da maneira que Deus vai dirigindo. Amém? Cheguei de São Paulo 5 da tarde, descarreguei o equipamento, arrumei tudo e fui deitar, chorando, e com bom dinheiro no bolso e no banco, guardado. Cheguei 5 da tarde, quando deu 4 da manhã, levantou um vendaval dentro de mim, em prantos, e eu pensei, não, meu lugar não é Chapecó, meu lugar é Balneário Camboriú. 4 da manhã, levantei, carreguei tudo e rumo a Balneário Camboriú. Liguei, ali já no caminho, fechei o contrato para 6 meses, na maior casa de show do Balneário Camboriú. Quando cheguei na frente da casa de show, chorando, passei pela frente, em choro, em desespero, eu pensei, o que eu vou chegar a fazer aqui? Eu vou voltar para Chapecó. E assim eu estava, de um lado a outro, correndo, buscando, não sabia o que, chorando, não sei porquê. Chegou o ponto de eu estar dirigindo na BR-101 ali, de Blumenau, chegando na BR-101, me olhando no retrovisor em prantos, e eu olhei e falei para mim mesmo, o que está acontecendo com você, amigo? O que se passa com você? Quem é você? Por que isso? Aquilo que as pessoas lutam para buscar e conseguir aqui, essa conquista, e se agarram a isso, eu tinha aquilo, mas havia um vazio. Parei, estacionei ali o carro, debrucei no volante e chorei. Quando consegui me acalmar, desci, fui lá, montei o equipamento e toquei aquela noite. Toquei os 3 dias, não consegui mais. Teve um domingo que eu falei, não, hoje não dá, não tenho condições. Fui a Florianópolis visitar uma irmã minha. Ela morava ali num lugar, num bairro ali. Quando cheguei, era a hora do culto, e na frente da casa dela, uma igreja da Assembleia de Deus. Uma igreja pequena, e ela disse, vamos na igreja? Eu falei, não, mas querendo ir. Eu falei, não, porque ela ia me apresentar, e está aqui meu irmão, e é músico, e quando ela foi e entrou na igreja, eu falei, agora eu vou. Escondi bem o cabelo, tirei os brincos, aquela velha maneira, entrei, sentei no primeiro banco lá atrás, perto da porta. Entrei, me debrucei no banco e comecei a chorar. Quando eu estava ali chorando, uma irmã levantou da frente, nunca me viu na vida, foi lá falando em língua estranha, colocou as mãos sobre mim e disse, você não sabe, você não entende porque essas coisas estão acontecendo contigo, mas eu levantei esse vendaval na tua vida para você vir aqui hoje para mim falar contigo. Fechei todas as portas do mundo e ninguém abrirá, mas abri uma que ninguém fechará, e eu vou te mostrar essa porta. Entre por ela, não pare para ouvir amigos, conhecidos e nem da família, simplesmente siga naquilo que eu vou te mostrar. Como eu era visitante da Assembleia de Deus, voltei para Balneário Camboriú e pensei, bem, então é para mim ser uma assembleia. Já entendi tudo. E lá vai eu para a Assembleia dos Gideões Missionários.
lá em Camboriú, igreja grande, 2, 3 mil pessoas cada culto, e eu vendo milagres e sinais e milagres. Eu pensei, realmente encontrei, é aqui. Fizeram um chamado de altar, alguém para aceitar Jesus nessa noite? Lá levanta eu e venho para o altar aceitar Jesus. Mas a religião, ela pode até mudar o homem por fora, mas não por dentro. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Fazia determinadas coisas, não faz mais. Bem, arrumou parcialmente. Mas eu quero saber da alma, onde a alma descansa. E a nossa alma, ela não descansa em uma religião, ela descansa na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Eu vim, aceitei Jesus. Era tarde, voltei para casa e eu tinha um contrato para 6 meses então, naquela casa de show. E uma noite, virando de 2001 para 2002, liguei o rádio, sintonizei uma rádio evangélica, fiquei ouvindo o programa da Deus e Amor, da Sócio de Deus, e isso e aquilo. Às 9 da noite, o rádio continuou ligado, e eu comecei a me aprontar para ir para o show, às 11 horas. Começou um programa diferente, Luz no Entardecer. E o pastor foi falando e dizendo, as denominações, todas elas, mesmo nessa emissora, combatendo essa mensagem, eles dizem assim, mas veja na Bíblia que diz assim. Eles dizem assim, mas veja na Bíblia que diz assim. Irmãos, aquilo foi diferente do que eu visitava igrejas, religiões e ouvia. E quando encerrou o programa, 10 da noite, era a hora que eu ia desligar o rádio para ir para o show. No último minuto ele disse assim, pastor Aristides: há uma mensagem prometida por Deus em sua palavra, que viria através de um profeta nesse tempo. Essa mensagem está indo aos 4 cantos da terra e golpeando o coração da semente eleita. Quando eu ouvi isso, irmãos, daqui não só de boca, daqui da minha alma, eu disse, eu creio e é meu e é para mim que Deus enviou essa mensagem. Isso aí, fui pro show. O que foi normal na minha frente, na multidão, durante 20 e poucos anos, agora era diferente. Visitante de igreja, indo para o culto e ali tudo estava normal. Mas ouvindo a primeira vez sobre uma mensagem, mesmo sem saber nada sobre ela, foi diferente. É verdade. Eu toquei e cantei a noite toda, olhando para baixo e olhando para cima. Não via a hora de voltar para casa, agora veio o desejo de orar, de falar com Deus. Voltei, no outro dia ouvi de novo, o programa era todo dia, ouvi o programa e ficou mais difícil de ir para o show. Ouvi de novo e ficou mais difícil ainda, até que um dia não deu mais. A presença de Deus veio através do rádio ali, onde eu estava. Peguei o celular, eu já tinha anotado o telefone do pastor, liguei na rádio, eu estava ao vivo, falei, pastor Aristides, eu sou um músico mundano, o pior traste da face da terra sou eu, esse sou eu, e eu estou ligando que eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele me visitou, fomos para a água. Quando entramos na água, eu falei, pastor Aristides, eu tenho uma coisa para lhe dizer. O senhor vai me batizar agora, é 5 da tarde, 11 da noite eu vou estar no palco. Se o senhor achar que não dá, não tem problema. Daqui 31 dias o senhor vai vir aqui me batizar. Ele disse, irmão Anildo, eu estou aqui para dar aquilo que você pediu. Você pediu o batismo, não é? Eu estou aqui só para te dar o que você pediu. De minha parte, pode tocar, pode seguir tocando. Nunca vou dizer para você parar de tocar.
Agora, quando Deus disser para você, pare, não quero mais isso, aí obedeça. Ele sabia o que ele estava dizendo. Aleluia. Fui batizado e fui para o palco. Que peso, que dificuldade. Toquei mais um dia, eu tinha 30 dias para cumprir o contrato. Toquei mais poucos dias e não deu mais. Chamei o chefe ali e falei, arruma outro que eu estou fora, não quero mais. Ele disse, mas por quê? Eu falei, porque eu sou um cristão agora. E ele não está me fazendo bem, isso daqui, o meu trabalho que era bom já não está bom também, então o melhor é você arrumar outro. Ele disse, mas crente? Eu tenho um vizinho que diz que é crente e faz isso e aquilo. Eu conheço outro que trabalhou para mim que fez isso e aquilo. E tinha vários testemunhos de crente para enumerar. Eu falei, mas eu sou diferente. Eu sou um cristão do genuíno, do verdadeiro. Então, eu estou parando. Irmãos, no outro dia, deu uma enchente não, uma chuva de 20 a 30 minutos. E eu perdi tudo debaixo da água, no meu primeiro dia de cristão, no meu primeiro dia que eu havia dado as costas para o mundo. Eu ia voltar a Chapecó, morava num apartamento reto ao chão, assim ali, e essa chuva foi tão grande que a água ficou na metade, e eu tinha ido me despedir dos irmãos e tudo, jantar com eles, e deixei para facilitar, para sair na madrugada, tudo no chão perto da porta. Quando eu voltei e abri a porta, estava tudo debaixo da água. Um teclado caríssimo, um violão caríssimo, uma caixa de CD, tudo que eu tinha estava embaixo da água. As mensagens que o pastor tinha me dado, as fitas de pregações, tudo estava debaixo da água. Eu comecei a andar com os pés no chão e com as mãos buscando. Achei o teclado, esperei escorrer toda a água. E pensei, vou levar, quem sabe? Mas para quem conhece, o irmão sabe que se cair uma gota de água aqui em cima, é um problema. Irmãos, liguei para o pastor, pode me visitar agora, mas eu tinha acabado de sair de lá. Ele veio, entrou, olhou, ele disse, irmão Anil, não sei o que te dizer, só te digo uma coisa, Deus sabe melhor. Nada saiu do controle dele. Abri o carro, carreguei tudo aquilo encharcado de água e areia, tudo, e voltei a Chapecó. Cheguei em Chapecó, irmãos, peguei aquele teclado, liguei o secador de cabelo, abri ele, sequei, fechei de novo, coloquei na tomada, liguei, funcionou perfeitamente e funciona até hoje. Perfeitamente. Cada aparelho eu fui ligando de um a um, primeiro orei. Cada um foi funcionando, mas tinha um aparelho onde ali estava o coração do meu trabalho. Esse não funcionou mais. Era justamente aquilo que havia uma ligação que poderia me levar de volta. Esse não funcionou mais. Os meus CDs de música sertaneja não funcionou mais. Tudo aquilo que seria um tropeço para mim na frente, tudo aquilo eu perdi. As mensagens no papel até hoje estão na minha estante como se nunca tivessem sido molhadas. Todas perfeitamente. As fitas de pregações, todas perfeitamente. Irmão, Deus vai tirar de você aquilo que seria um tropeço, Ele vai tirar, porque é o melhor para você. Ele tem um caminho traçado para mim e para você, e o teu caminho, o meu caminho não é o dele. Então deixa Ele fazer algo por você da maneira dele, e você estará na vontade perfeita, tudo irá bem. Aleluia. Chegando em Chapecó, fui falar para minha mãe da Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu. Falei, mãe, eu não toco mais, eu sou um cristão agora, sou crente. Que bom, meu filho. Há muitos anos que eu levanto na madrugada, dobro meu joelho e oro, Senhor, tem misericórdia do meu filho nessas noitadas, nesses palcos,
tira ele dali, toca naquele coração, Senhor, antes que uma bala perdida encontre o meu filho nessas noites. Irmão, você que é pai, você que é mãe, está aqui, talvez você tenha um filho que você queria que estivesse aqui agora e não está. Você ora por esse familiar, que Deus cruze o caminho dele, Deus não tem uma lixeira para pegar a oração e dizer, não, essa não, vai para o lixo. Não, ao tempo, continue orando, continue orando, continue pedindo a Deus. Anos mais tarde, Deus responde a oração da minha mãe. Que alegria, meu filho, qual igreja? Eu falei, nem lembro bem o nome dela, há poucos dias eu nem prestei atenção na placa. Uma pergunta, as irmãs usam véu lá? Falei, como assim o véu? O véu de pôr na cabeça? Eu falei, não vi nenhuma. Está vendo, meu filho? Está vendo? Meu filho, é questão de salvação, meu filho. Não é questão de igreja, você tem que ver pela salvação. Eu falei, mãe, mas eu não sei, eu estou gostando tanto da mensagem que eu estou ouvindo. É Deus, minha mãe, minha vida está sendo mudada. Aí eu disse, onde está isso na Bíblia? Ela disse, pega aqui, ó, pode ler na minha Bíblia. A mulher não deve orar com a cabeça descoberta e tudo. Eu falei, mãe, eu não sei de nada. Vamos ler o capítulo inteiro, para nós entender bem. Passamos pela escritura dela, tal, lá no final. Porque o cabelo foi deixado em lugar de véu. Leia de novo. Porque o cabelo foi deixado em lugar de véu. Mãe, aqui diz que é cabelo, não é pano, aqui é cabelo. Opa! Ela disse, eu não sabia disso aí. Não tinha sido. Ela disse, e o ancião lá na igreja? Quem é? Eu falei, mãe, eu não entendo bem esse linguajar ainda de ancião, disso e daquilo. Tem um pastor ali, o pastor Febrono, mas nem falei com ele ainda. Mas ensina muito bem. Ela disse, outra coisa, meu filho, não existe pastor. Existe o bom pastor. E todos somos ovelhas. Não existe pastor. Eu falei, mãe, eu ouvi um programa de rádio lá em Camboriú que eu vou ler, eu lembro da escritura. Efésios 4:11, porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Então tem pastor, né? Ela disse, eu não sabia dessa escritura. Aí eu, sabe, conhecendo sobre o profeta, poucos assuntos do profeta, eu falei, mãe, a igreja que eu estou fala de um profeta. E comecei a contar o pouco que eu sabia, e fui contando, e chegou naquela parte, aquele testemunho do irmão Branda na tempestade, lá no alto, quando ele repreendeu a tempestade, e Deus disse, quer passear comigo? Quer caminhar um pouquinho comigo? Quando chegou nessa parte, a unção de Deus, a presença de Deus desceu, onde eu e minha mãe estavam ali, eu chorava e não conseguia concluir. E a minha mãe chorava e se alegrando e dando glória a Deus, e ali nós dois chorando e se olhando, e quando a gente conseguiu voltar em si um pouco, ela disse, quando que podemos batizar? Vamos, na mesma semana, chegando na mensagem, ganhei minha mãe, estarei até hoje caminhando essa mensagem. Voltei para pregar para meus amigos. A gente vem para essa mensagem e é tão maravilhoso, e aquilo que a gente vê, a gente crê que vai mudar o mundo inteiro, a família toda. Se eu vir, todos vão ver. Voltei a pregar para os meus colegas de música. Começaram a rir de mim, a zombar, a dizer, você não fica 15 dias, você volta aqui de novo. De 15 em 15 vai dar 15 anos agora. Para 15 anos. Eu gosto do hino 216 do nosso hino. Estou seguindo a Cristo. O mundo atrás, Jesus na frente. Para trás eu não volto, não recuo nem uma unha. É para frente. Não conhecemos o toque de retirada, é só o toque de avante, avançar, continuando. Logo aí é o arrebatamento, então é para frente.
nenhum deles parou para me ouvir. Drogado, viciado em maconha, cocaína, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e nós tínhamos tocado junto com ele numa banda. 10 meses de aluguel atrasado com ordem de despejo e não tinha para onde ir. Um filho pequeno de colo e faltava na mesa para sustentar o vício. E tocando junto, irmãos, com muitos músicos, eu vi muitos com uma vida destruída por drogas, bebidas, vícios. E eu tocando junto, no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma banda, abri uma conta na caixa e todo dia eu recebia, no outro dia ele colocava lá. Agora tem músicos que olham para mim e dizem: eu fumei uma casa, eu bebi um carro, e isso e aquilo. Foi, ganhou, mas foi embora. E esse músico então ali, ele parou, me ouviu, rindo. Os primeiros 15 minutos ele ria de mim. Aí, com o aprofundar do assunto, ele parou de rir, ficou sério. Ele disse: talvez eu ouça mais. Um outro dia eu te dou um tempo, o meu tempo, para te ouvir. Eu falei: tem culto na igreja, quarta-feira, vamos junto. Eu vou ser meu convidado para ir. Quarta-feira, culto de oração. Ele foi. Era inverno, todo encasacado, cabeludo, de brinco. E eu chegando na mensagem, e aí na igreja, a conversação: tem um músico ali, uma banda, se converteu, está vindo. O pessoal ainda me conhecendo, e eu chego com um convidado cabeludo e de brinco. Quando vamos sair na porta da igreja, uma irmã veio: você é o músico que está chegando? Deus abençoe para mim. E virou para o meu convidado e: Deus abençoe, irmã. Ele disse: o que é isso? Ela falou: desculpe, irmão, meu Deus, eu não prestei atenção. Eu falei: não, é meu colega, é meu convidado esse. 15 dias depois, batizamos ele e a esposa. No mesmo mês da chegada na mensagem, 3 aulas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus arrancou aquele vício dele, e é um homem bem sucedido. Hoje tem um bom estúdio de gravação, onde muitos cantores vêm gravar comigo. E então, irmãos, o lugar de descanso para a alma não é uma religião, não é uma conquista, não é aquilo que nós às vezes buscamos, e as pessoas não têm tempo para culto. Tem que lavar o carro, tem que arrumar a casa, tem que isso, tem que aquilo. Lá no Amazonas, onde só tem uma rede para armar, quando tirou de um canto e enrola, põe no outro, ali está o roupeiro, ali está coberto o travesseiro, o lençol, o colchão, ali está tudo lá no prego pendurado. Não tem casa para limpar, não tem isso, não tem aquilo. Chama para culto, eles pegam uma canoa e vão pelo meio dos jacaré, da sucuri, da araia, de tanta fera, e vão no culto, ouvem a palavra, aceitam o Senhor Jesus Cristo, e a vida deles é transformada. Um dia eu senti no coração que eu vou começar a entregar folhetos em um lugar aqui. O pastor não pediu para fazer nada, mas eu senti um desejo de, se essa mensagem fez tão bem para mim, ela faria bem para alguém também. Fui numa cidade ali, isso antes de ir para o Amazonas, ali ao redor de Chapecó. Parei entregando folheto na rua e tal, isso e aquilo. De repente vi um senhor assentado assim na área da casa dele. Eu falei: Senhor, aceita um folhetinho, fala sobre a palavra de Deus. Chega! Me assentei e comecei a conversar. De repente tinha umas 10 pessoas ali. Eu fui falando, deram uma oportunidade, eu falando. Aí de repente tinha alguém chorando de ouvir a palavra. Chegou a hora de ir embora, um domingo, era de tardinha. Uma senhora veio lá de dentro com uma cadeira, empurrando aquela cadeira. 80 anos mais ou menos, cabelo branco, bem assim. Veio ali, se assentou, ouviu um pouco da palavra. Quando eu fui saindo, ela disse: o senhor não ora por mim? Oro. Peguei um lenço do profeta, do irmão Brandon, orei.
quando fui sair, ela disse: o senhor não quer vir domingo que vem fazer um culto aqui? Eu estava procurando uma oportunidade. E apareceu a oportunidade. Voltei no outro domingo. Quando cheguei ali, ela estava sem a cadeira, caminhando em pé, normalmente, me recebeu. Eu falei: como foi a sua semana? Como é que a senhora está? Ela disse: se assente, agora eu vou contar meu testemunho. Fui desenganada por 3 médicos para morrer em casa junto com a família. Quando eu cheguei em casa, tendo a palavra dos médicos, eu deitei na cama e eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor quiser, chegou a minha hora, não há o que fazer. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode enviar um homem verdadeiro que não cobra pela bênção na minha casa. Ele pode orar por mim, eu posso ser curado, eu posso batizar e posso te servir ainda. Depois que eu orei assim, passou uns 10 dias, foi domingo. O Senhor chegou e orou por mim. No outro dia eu peguei minha enxadinha e já fui para a roça. Estou lá limpando minhas verduras na roça. Eu quero batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois dela veio umas 30 e poucas pessoas. Aí então o pastor Febrônio tinha um desejo antigo, muito antigo, de ir para o Amazonas, fazer alguma coisa. Mas ele dizia já para os irmãos, há décadas atrás, ele dizia: porém é um lugar difícil. É só por água, é água, mato e bichos. É mais difícil que trabalhar na África. E passou-se o tempo e um dia ele ia visitar o pai dele. Ele disse: irmão Hamilton, vamos junto? Quer me acompanhar nessa viagem? Fomos ali. Enquanto ele visitava o pai dele, eu comecei a andar por ali, testificando, falando para um, falando para outro. Fui numa emissora de rádio e ali abri um programa. Colocamos um programa no ar. Deixei os MP3 rodando. 3 meses depois voltei para ver o que aconteceu com 3 meses de pregações no rádio. Na primeira viagem batizamos 10 pessoas. E nesse culto a coluna de fogo apareceu 2 vezes, no primeiro culto. Hoje mostrei a foto para os irmãos. Voltei a segunda vez para ver os resultados. Mais 18 pessoas batizadas. Voltei a ficar com a família 2 meses, voltei para mais 40 ali, 32 almas, entre elas uma enfermeira americana de Louisville, do outro lado da ponte do rio Ohio. Jeffersonville de um lado, Louisville do outro. Ela veio fazer uma obra missionária com a Igreja Batista Americana e ali ela conheceu essa mensagem e batizamos ela ali. Irmãos, eu estava ali com essa equipe de americanos, de médicos. De repente chegaram ali rápido e disseram através do intérprete para mim: tem um caso ali que é muito difícil, examinamos, mas ali o caso é mais grave, já é tratar com a alma. Fomos ali uma senhora de 98 anos, deitada na rede, só o osso e a pele contornando cada ossinho dela. Cheguei ali, sentei no chão do lado da rede dela, peguei um violão, cantei um hino, li uma porção da escritura, falei pouca coisa para ela. Ela já não falava mais, já não tinha força de se mover. Eu falei no ouvido dela: Dona Paulina, a senhora aceita o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Ela cochichou: eu aceito. Não tinha mais como batizar naquela condição, na rede. Saímos dali, chegam os americanos de novo. Tem outro caso ali agora que é parecido. O senhor pode ir lá? Posso. Cheguei lá, um senhor, o seu Djalma, 82 anos, na rede, morrendo também, à beira da morte. Cantei uns hinos, falei da palavra rapidamente, e então: seu Djalma, o senhor aceita o Senhor Jesus Cristo? Ele queria falar e a lágrimas corria, não tinha mais fala. Pedi a segunda vez, ele queria falar, chorava e não tinha mais voz. Falei: seu Djalma, se o senhor aceita o Senhor Jesus Cristo, levante a mão, é o suficiente. Não tinha mais força, aquela mãozinha
Só o osso e a pele foi levantando. Eu falei, é o suficiente. Amém. Basta, é o suficiente. Quando voltamos para o barco para viajar, lá vem os americanos de novo. Tem outro caso agora ali que é parecido também. Dá tempo de ir, nós esperamos. Eu falei, agora, para uma alma, sempre há tempo para tratar com uma alma. Elas não são feitas de serragem, ela vale mais que 10 mil mundos. Fomos lá ao seu Antônio, uma bengala assim, escorada ali, 74 anos mais ou menos. Falei, o que o senhor conhece sobre Deus? Ele disse algumas religiões, aí já me falaram, mas não preenche, não estou preparado. Cantei um hino, li uma porção da escritura e falei, seu Antônio, eu não tenho tempo além disso que já fiquei aqui, eu preciso viajar agora. O senhor aceita o Senhor Jesus Cristo? Os outros estavam na rede, os outros dois estavam bem na rede, e ele de pezinho ainda meio escorado na muleta, mas ainda estava em pé. Falei, o senhor não deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo agora? Ele disse, vamos para a água. E pegamos ele ali, levamos na água, batizei. Quando saímos da água, ele disse, mas é simples assim? Eu falei, seu Antônio, o homem complica, mas é simples assim. É simples. E eu viajei. Quando voltei na próxima viagem, encontrei alguém e perguntei, creio que era a filha dele, cadê o irmão Antônio? Quando você batizou e foi embora, ele partiu, já está na glória. Irmãos, eu amo ganhar almas, eu amo o evangelismo. Eu gosto de programa de rádio, eu gosto de entregar um folheto para alguém. Essa mensagem fez tão bem para minha alma, me levou a um lugar de descanso. E eu sei que se eu levar ela a alguém, ela também fará o mesmo que fez a mim e a você. Amém. E o maravilhoso disso é que ninguém de nós aqui procurou por essa mensagem. Ou tem alguém aqui que andou por aí dizendo, ei, cadê a mensagem? Cadê o profeta? Um dia, lá onde você estava, na condição que você estava, essa mensagem foi lá no teu endereço e bateu no teu endereço, bateu na tua porta. Veio luta, veio problema, veio icebergs pela frente. Às vezes eu sei, vem as lutas, vem os problemas. Não existe aquele evangelho das religiões, venha para Jesus e não sofra mais. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, aí muda todo o quadro. Sem Ele não podemos nada, mas com Ele podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu, não é você, é Ele em mim e em você. Sendo mesmo ontem, hoje e eternamente, os sinais também acompanham. O canceroso é curado, o paralítico anda. Os milagres acontecem, há sinais que acompanham a palavra. O primeiro homem, quando ele fez o que não era para fazer, nós sabemos, Adão. Tem pessoas que dizem, eu procurei. Não, ninguém procura. O primeiro já correu se esconder e não foi gritando, meu Deus, peguei, onde está? Foi se esconder da presença de Deus. E Deus é que veio atrás dele, Adão, onde está, meu filho? E nessa noite Deus, essa mesma voz continua clamando, onde está minha filha? Onde está meu filho? Quem sabe tem alguém visitando? Tem algum visitante nessa noite que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Tem alguém que está fora da comunhão, não está na ceia? Tudo vai bem? Tudo está bem? Aleluias, que bom que tudo vai bem. Mas em meio às lutas, em meio aos problemas, Ele está ali. Às vezes Ele não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. O quarto homem da fornalha. Eu sei que vem lutas, eu sei que vem problemas, mas há um poste de amarração, o absoluto Jesus Cristo. Estamos amarrados a Ele.
Às vezes não parece, irmão, que a canoa, o barquinho parece que vai afundar? Mas deixa eu te dizer, se Jesus Cristo, o lugar de descanso, se Ele estiver na tua embarcação, a possibilidade de naufrágio é zero. Não tem possibilidade. Não tem possibilidade de naufrágio. Os rios no Amazonas, eles tem lugares que 8 quilômetros de largura, 12, 18, 22, depende do lugar e depende do rio. Uma madrugada eu estava andando, viajando de um lugar a outro, 3 da manhã, um temporal nos pegou no meio do rio. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, é tanto desespero, que dá na escuridão, aquele barco sendo jogado de um lado a outro. Quando dava o relâmpago, no meio daquela chuva, com vento forte, enxergava a mata longe, e às vezes já não enxergava mais, devido à largura do rio. Na hora do temporal, se o barco for para a beira, que todo mundo quer que vá para a beira para agarrar numa árvore, agarrar uma pedra em alguma coisa, ele quebra na beira, e aí é problema. Então ele tem que se manter no meio, onde ninguém quer ficar no meio, é ali que ele tem que ficar. Amém? Irmãos, o desespero foi tanto que eu olhei para trás e aquele temporal durou das 3 da manhã até clarear o dia. Eu olhava entre um relâmpago e outro, eu olhava e eu já estava querendo fazer algo por mim mesmo para me salvar. Olhando assim, não tinha mais saída, não tinha mais. E o desespero tanto, pessoas gritando, chorando, colocando colete. E a última palavra numa embarcação é do comandante. Só quando ele disser para pular e para que lado deve pular. Se fizer sem a palavra dele, ele não tem responsabilidade. Porque a pessoa não tem noção para onde pular. E pode pular na frente do barco, e o barco vai passar por cima. Então ele diz para onde pular. E eu pensei várias vezes, pastor Aristides, de pegar uma grande caixa de isopor que aquele barco estava levando, grandona mesmo. Eu pensei várias vezes de jogar ela para trás do barco. Eu pensei, bem, nós estamos descendo, eu jogo ela de volta e pulo para trás, eu vou distanciar do barco. Aí eu agarro essa caixa e vou tentar achar uma beira. Ela está uns 3 ou 4 quilômetros para a direita ou para a esquerda, ela está, eu dou um jeito. Se um jacaré não pegar, se uma pirarara não arrastar para o fundo, se uma sucuri não pegar, a gente chega. Irmãos, pela graça de Deus, continuamos, fomos indo e eu não saltei do barco. E a tempestade passou o clareado dia. Mas peguei um outro temporal, onde 2 barcos estavam amarrados um no outro, um grande e um menor. E fomos arrastados de lado, foi jogado a âncora, e a âncora enroscou nos galhos antes de chegar no chão, então não tinha sustentação, fomos arrastados. 2 barcos amarrados. E arrastados de maneira que o grande vinha em cima do pequeno, e eu estava dormindo no pequeno. Acordei com a esposa de um pastor batista, ele era batista, e batizamos ele com a família, uma igreja batista, veio para a mensagem. Acordei com a esposa dele vindo ali, irmão Anildo, acorda, estamos indo para o fundo. Quando eu acordei e olhei assim, no clarão do relâmpago, eu vi o pastor Socorro, ajoelhado com o filhinho dele, com uns 8, 9 anos, abraçado, ajoelhado, orando e chorando ali. Aí fui tomar conhecimento do que está acontecendo. Aí, pessoas ali já colocando colete, vendo para onde que era a hora de pular. Ali tinha que pular. Irmãos, despertando do sono, assim, você demora para entender o que está acontecendo, e a hora era agora. Era aquela hora, tinha que alguma coisa ser feita naquela hora. E tem horas na tua vida que é só Deus para resolver, onde as forças acabam, onde a parte humana agora encerrou, agora é Ele em cena, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade.
Irmãos, tinha uma lona assim, eu puxei aquela lona de lado, e eu lembro da mensagem que o irmão Brana diz: Deus te dá graça suprema para a hora suprema. Amém. Parece que você não tem fé. Na minha fé é pequenininha. Não, tem sim, você tem. Amém, Deus. Deixa chegar a hora que você vai colocar ela em ação e você vai ver o resultado acontecer. Tudo que eu pude fazer em fração de segundos de fazer a leitura do que estava acontecendo, coloquei a minha mão na chuva em 90 e disse: Senhor, não é para show nem para espetáculo, é necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vento, pare, e água, se aquiete agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, foi. Tudo parou na hora. Tudo virou bonança. Glória a Deus. Seguimos viagem com esse mesmo barco. Nós estávamos umas 20 pessoas. Para chegar no primeiro hospital ali, muito longe, começou a adoecer o comandante, o ajudante, o segundo comandante. Todos foram adoecendo e não se sabia do que. Aí chegou o dia que eu também adoeci. Então praticamente todos estavam com o mesmo sintoma, todos na rede, queimando de febre, suando, e não caminhavam mais, não andavam, perderam as forças. E chegou o dia que eu também. Aí passei por um lugar que pegou o sinal no celular e enviei uma mensagem para Chapecó. Era um domingo, minha esposa estava indo para o culto e eu falei: estamos doentes e é grave, peça a oração da igreja. Ela levou o pedido de oração para a igreja, lá em Chapecó. No final o pastor Daniel leu e ele disse: há uma necessidade no Amazonas, vamos orar, igreja. E disseram: Senhor, entre essa enfermidade e nossos irmãos, nós colocamos, terminamos, que isso pare agora e que todos sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, o sobrenatural visitou ali, o anjo da cura de manhã. No outro dia de manhã, todos estavam bem, normalmente. Por isso, irmão, qual é o teu problema nessa noite? O que é grande diante de Deus? Nunca mostre para Deus o teu grande problema. Ele é pequeno. Mostre o grande Deus que você serve para esse problema. Houve lutas, eu creio, icebergs na tua vida que você olhou e pensou: eu não dou conta, eu não vou passar. Mas você continuou e hoje você já olha para trás. E hoje você pode dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, Ebenezer, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me abençoado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, nesse ano de 2015 agora, eu fui morar com a família, levei a família para morar. 5 anos viajando e agora um ano de moradia. No ano de 2015, batizamos 130 pessoas ali. Entre eles, vários pastores com toda a igreja vieram. Eu recebi umas mensagens no celular. Nós tínhamos 8 programas de rádio, agora temos 6. Recebi umas mensagens no celular que dizia que era uma irmã, uma senhora, ligando e pedindo, mas tão longe, tão difícil de chegar, que demorou até eu conseguir fazer essa visita. De barco até onde estava, aí deixa o barco, mochila nas costas, rede, Bíblia, mensagem, e comida, e mata dentro. Claro que tem onça, né? Aí à noite você vai andando e focando um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, e vê se não vai brilhar 2 olhinhos lá, 2 olhos brilhando atrás. E diz que a onça pega o último e eu era o último de trás. Mas também dava vergonha de entrar e ser o do meio, né? Não, fiquei por último aqui mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então eu creio que Ele vai na frente, vai no meio, Ele vai atrás. O anjo do Senhor acampa ao redor e Ele livra. Então não há perigo, não há problema. Chegamos lá, era uma comunidade, Monte Sião, no meio do mato. Ela disse:
eu sou a pastora dessa igreja. Eu ouvi há mais de um ano que no programa de rádio de vocês que não há pastora, não há obreira, não há bispa, missionária, apóstola, e eu era pastora, mas eu não sabia. E no dia que eu vi isso, eu conferi na Bíblia, estava ali, eu tive temor de subir no culto, não consegui mais subir no culto. Então o que passamos a fazer? Reunir na igreja, cantar uns hinos, e a pregação era ouvir o programa de rádio. Agora nós estamos aqui, o Senhor pode chegar, pregue e veja o que o Senhor vai fazer com essa igreja. Preguei à noite e fiz um chamado de altar, veio a pastora, o esposo da pastora, o genro, a filha, veio toda a igreja para o altar aceitando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí voltei à noite, todo aquele trajeto, voltei mata dentro e voltei dormir lá no barco. E eu falei, amanhã de manhã, eu vou tirar o barco dali 9 da manhã. Se quiserem ser batizados, cheguem antes. Aí eu batizo vocês no rio amanhã cedo. Irmãos, amanheceu tanta chuva, eu pensei, não vem. Não vão vir, é muita chuva. E trovejando, e temporal, e eu falei, não vão vir. De repente, quase 9 horas, olhei na mata, lá vinha a pastora e uma fileira de gente atrás da pastora. Aí eu falei, mas vocês são corajosos, né? Ela disse, viemos para ser molhado, então por que já não vim ser molhado? Para quê? Batizei todos eles, e hoje o pastor daquela ex-pastora, ex-obreira, é o pastor Batista, que nós batizamos há 5 anos atrás, é o pastor daquela igreja. Aí, numa outra região, já vou acelerando aqui, mais uns 2 testemunhos e encerramos. Aqui o que eu estou contando não é o homem, é Deus em si, é Ele, é Deus no assunto. Eu preguei na sombra, lá o sol é muito quente, 40 graus, 43, queima muito o sol ali. Daí levei um povo ali na sombra de uma escola, lá no meio do mato, de uma escolinha. Levei na sombra ali, preguei de manhã, preguei à tarde. Eles ouviam o programa de rádio, mas vieram por curiosidade, porque alguns pastores ouviram o programa de rádio e disseram, ó, eu ouvi o aviso que vai entrar um homem pregando aqui na nossa região, no Lago Preto do Ramos. É um lago de água preta. Não recebam, eu já ouvi a pregação, fecha a porta e janela. Ele é falso, esse que vai entrar pregando. Não receba. Aí o pastor mesmo despertou a curiosidade do povo ir para ver que coisa estranha era essa. Até o que estava tirando foto largou a máquina e a presença de Deus desceu. Quando ela saiu da água, o esposo dela veio, batizei o esposo. Quando ele saiu, o filho do pastor que estava ali, auxiliar, entrou e disse, eu quero ser batizado. Quando ele vai saindo, a esposa do auxiliar, grávida de 6 meses, já estava ali, eu também. Irmãos, foi noite adentro o batismo. Só ficou o pastor lá fora olhando toda a igreja dele ser batizada. Quando eu vou sair da água, olho para fora, ele estava com uma mochila atravessada, ele foi tirando a mochila e veio entrando também. Disse, eu quero ser batizado. E justamente nesse local, onde veio o pastor Batista, essa mulher que era pastora, e esse pastor que eu estou testemunhando, ali apareceu 2 vezes a coluna de fogo, vindicando que Deus está se agradando desse local. Aí seguimos adiante, já no Rio Solimões. Preguei na rádio, quando saio na porta da rádio, está ali 2 pastores, o pastor e o auxiliar. É o senhor que estava pregando, sou eu. Nós estamos ouvindo esse programa. O senhor tem um tempinho para nós sentar aqui e conversar? Tem umas perguntas? Passamos a tarde toda conversando. No final da tarde eles disseram, bem, estamos a 100 metros do Rio Solimões. Alguma coisa nos impede de ser batizado agora? Eu falei, tem uma coisa. Eu vou voltar aqui daqui 15 dias, marca um culto com a igreja. Eu vou pregar na igreja.
E aí depois de eu pregar na tua igreja, aí vocês decidem. Sigam ouvindo o programa de rádio. Voltei ali, dali 15 dias, pregamos sexta, sábado e domingo à tarde eu batizei o pastor, o auxiliar e toda a igreja. Agora é uma igreja da mensagem. O meu trabalho ali é pegar uma caixinha de som amplificada e andar na rua, na feira, na porta do mercado, em qualquer esquina e cantar os hinos, dar um ajuntamento e ali eu prego uns 20 minutos. Em uma cidade eu parei e dava bastante gente na feira. Ali eu preguei quarta de manhã, quinta, sexta e sábado de manhã. Tinha um homenzinho, um indígena, ele é da aldeia Ticuna. Ele andava por ali, mas eu também não conhecia ninguém. Andava entre a multidão ouvindo a pregação e aleluia, glória a Deus, é verdade essa palavra. Um dia, outro dia, daí no sábado eu encerrei. Falei, amém, Deus abençoe, outro dia a gente volta. Ele veio ali e disse, qual pousada que tu está hospedado? Tal, posso ir lá à tarde? Pode. Veio lá e disse, me explica sobre essa mensagem. Falamos, mostramos e tal. Ele disse, pode pregar na minha igreja hoje à noite? Posso. Pregamos na igreja dele. Resultado para adiantar. Batizamos ele com toda a igreja, umas 20 e poucas pessoas. É uma igreja da mensagem. Ao todo batizamos ali nesses 6 anos de trabalho umas 540 pessoas batizadas. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Perigos muitos. Fui batizar no rio Amazonas mesmo, há vários rios. Um deles é o Amazonas. Tem lugares que ele dá 22 quilômetros de largura. É um lugar que até o amazonense tem medo de entrar na água, devido a um grande peixe que tem ali, pirarara e piraíba. Tem gente que vai nadar, mas some. O peixe mesmo leva embora. Muito grande, 200 e poucos quilos. Jacarés, gigante, sucuri, arraia. E eu com um grupo de pessoas para batizar. E aí chegou a hora, aonde que é o batismo? É no rio Amazonas. Lá não. Eu não entro na água. Outra irmã, não, eu não entro. Outro, não, eu também não. Ninguém queria entrar na água. Mas por que? Eu sou lá do sul, numa região que para mim tudo é estranho, e eu vou ser o primeiro. Se o bicho comer, é eu o primeiro, vocês vão ficar me olhando. Mas eu creio que aquele que vocês vão receber o nome dele é o que criou o rio, o animal, tudo. Ele vai fechar a boca das feras agora, entramos e batizamos, depois ele abre de novo, pronto. Mas eu não é. Aí só tinha uma coisa a fazer, peguei uma moto e comecei a andar, procurando uma piscina, um lago, um açude, um outro lugar. Não achei, voltei e falei, ó, ou entramos no rio ou não tem batismo. Mas eu estou indo para o rio, está marcado o horário e eu vou estar lá, vocês que sabem. E fui para lá, de repente eles chegam. Aí batizamos ali, nesse lugar é uma igreja, hoje tem umas 60, 70 pessoas. Irmãos, Deus tem nos abençoado. Assim como Ele tem te abençoado, Ele tem nos abençoado ali. Agora, antes de eu vir para cá, batizei no início de dezembro um pregador da Deus e Amor e um pastor de 83 anos, aposentado já por uma religião pentecostal. Ele ouviu essa mensagem, creu, e com 83 anos ele está fazendo um grande evangelismo. Como devido à idade ele já não pode caminhar longas distâncias, eu deixei um MP3 com 20 pregações. No final tem o meu telefone. Ele arrumou um rapaz que copia para ele. Ele começou pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, entregando. Ouça essas pregações, ouça o que está aqui. Irmãos, já ganhou a filha dele, já ganhou o filho, já ganhou várias pessoas ali, em 1 mês e meio que ele está na mensagem. Claro que quando ele veio para a mensagem, na liderança da igreja, do sistema que ele pertencia, vieram para cima dele, rapidamente. Pastor Cirilo, ficamos sabendo que o Senhor negou a fé. O que aconteceu nessa etapa da caminhada? Ele disse, se assentem, e antes de conversar qualquer coisa, vamos ouvir uma pregação de 30 minutos. Depois nós falamos.
e coloca ali: porque sou contra a religião organizada. Quando terminou, ele desligou e olhou para a liderança da igreja ali e disse: e agora? Vamos começar por onde? Eles olharam e disseram: pastor Cirilo, não vamos nem conversar. Essa é a pura e genuína palavra de Deus. Está tudo bem, prossiga, siga adiante. Aí ele deu as pregações para eles e um livreto, a sã doutrina, e despediu eles. Já está dando resultado dentro da denominação que ele pertencia. Irmãos, aonde essa mensagem for pregada, da maneira que ela é, essa palavra apresentada com simplicidade e sinceridade, almas se convertem, almas encontram esse lugar de descanso que estamos falando. Amém. E sinais acontecem, milagres acontecem, e milagres e sinais podem acontecer nessa noite. Amém. Eu te convido a se pôr em pé nesse momento. Feche os teus olhos. E deixou-me viver nele, e ele em mim, e assim estamos amarrados um ao outro. Aleluias. Não faz nenhuma diferença no que os outros queiram acreditar, você está amarrado a isso. Esse é o seu ponto final, é o lugar de descanso para a tua alma. Essa é a última palavra, é o absoluto, e assim, se ele é a palavra, então isso tem que ser a última palavra. Tem que se firmar nisso, não importa o que aquilo diga. Este é aquele fio escarlate, esse é Cristo. E qualquer coisa contrária a ele, eu não sei nada sobre isso. Isso é tudo que queremos saber, é o que a palavra diz. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês compreendem isso? Ele é o absoluto, ele é o poste de amarração, e eu estou amarrado a ele. Jesus Cristo é o poste de amarração, é o lugar de descanso. Aleluias. Glória a Jesus, aleluia. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio do inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Pai Celestial, nós te agradecemos, te damos toda a honra e toda a glória em tudo aquilo que falamos e testificamos de ti, esses testemunhos, que tudo seja para o engrandecimento do teu nome, do teu reino. Oh Deus, tu és o nosso absoluto, nosso poste de amarração. Em ti estamos firmados, tu és a nossa âncora, Pai. Tu és o descanso para nossas almas. Oh Deus, aqui no altar há almas. Eu não sei o que cada um veio buscar, Senhor, mas cada um que está no altar, mesmo ali no banco, com as mãos levantadas, orando, falando contigo, há uma necessidade, há algo que cada um espera de ti nessa hora, Pai. Oh Deus, e nós não pedimos em nome de um presidente, de um deputado, de um senador, de um embaixador, não, pedimos em nome daquele que o nome é sobre
nomes o Senhor Jesus Cristo. Oh, nós declaramos a bênção, a vitória na vida do meu irmão, da minha irmã. Conceda o desejo de cada coração, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai, a ser como aquele personagem citado em Tua Palavra, Antipas, minha fiel testemunha. Ajude a cada um de nós a ser uma fiel testemunha Tua, Pai. Ajuda cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, quando pensamos que nós saímos a algum lugar e às vezes pensamos, podemos sentar mais um minutinho só. Deus, Ele pode te usar aonde você estiver, em qualquer lugar. Às vezes você vai em busca do eleito, às vezes se você não iria, Deus traz ele e põe do teu lado para você testificar para ele. E eu tinha uma ideia e eu pensava assim, bem, essa mensagem ela vai ter que ir ao mundo inteiro, todos terão que ouvir essa mensagem. O irmão Brana não diz assim. O irmão Brana diz assim: não haverá tempo para essa mensagem ser pregada no mundo inteiro para todos ouvir, mas sim, essa mensagem chegará até o eleito e ele virá. Por isso às vezes a pessoa sai de um lugar, vai a outro, não entende, parece que está rolando como uma pedra. Não, é Deus te levando ali aonde alguém iria te falar da mensagem. E aqui está você, aqui estou eu de uma maneira que não sabíamos. Antes de contar o testemunho dessa semana, o que aconteceu aqui, há uma mensagem que vai ser traduzida, nós ainda não temos essa. Nós temos uma, que o título é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o irmão Brana pregou outra com o mesmo título, creio que no ano 55, por aí. Nela, o irmão Brana diz, eu tenho ela aqui, esse parágrafo, pedi para o meu irmão traduzir. Agora, futuramente, ela vai ser traduzida. O irmão Brana diz assim, no parágrafo 14 dessa mensagem: eu vou a Sydney, Austrália, mais uns 2 ou 3 lugares, e então, depois de retornar dali, eu quero ir lá no Amazonas, no Rio Amazonas, pregar essa mensagem ali, aonde há muitos eleitos naqueles ribeirinhos, e eles precisam ouvir essa mensagem, porque há eleitos ali. O irmão Brana, ele mesmo não veio, ele falou isso no ano 50 e pouco, mas a mensagem dele chegou até aqueles eleitos. Aleluia. O irmão Neville esteve em Florianópolis na segunda passada agora, 8 dias amanhã, a segunda noite, foi na rodoviária buscar a esposa dele, a sogra e a filhinha. E ele foi na rodoviária com uma camisa igual essa do irmão aqui, essa camisa vermelha de vocês aqui, escrita louvai ao Senhor e a escritura. Ele chegou, foi no banco da rodoviária, se assentou ali. Do lado dele tinha um homem, um marinheiro. Estava ali com as sacolas dele, com o celular carregando na tomada. Ele leu a camisa e disse: Deus abençoe, irmão, pode cuidar minhas coisas enquanto eu vou lá fora fazer uma ligação? Ele disse: tudo bem, mas assim, sem me conhecer, ele disse: não, eu sou um cristão, eu sou da Deus e Amor, e olhando assim eu conheço as pessoas em quem pode confiar. A pessoa que tem compromisso com Deus, nós podemos confiar nessa pessoa. Ele foi, voltou, trocaram os contatos. Neville voltou, no outro dia conversando, ele disse: eu sou de Laguna, vim a trabalho em Florianópolis, e sou de Laguna, e já estou em Laguna. O Neville estava voltando para Osório,
Ele disse: aqui, só cruzando a balsa de Laguna está o meu pai e um evangelista. Ele disse: eu vou lá, vou conhecer o teu pai, o pastor, então, e vou conhecer o evangelista. E veio. Na quinta-feira ele veio e passou das 4 da tarde até o escurecer, tomamos um café, o pastor Febrônio foi dormir, e ele, sem pressa, pegamos a Bíblia e começamos a olhar algumas coisas. Olhamos o batismo, mostrei a primeira vez. Eu falei: eu vou fazer tudo de novo. Começamos de novo, olhamos tudo a segunda vez. Eu falei: alguma pergunta? Ele disse: irmão, eu nunca tinha ouvido, e eu fui batizado em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas agora é tão claro como essa luz. Aleluia. Olhamos a ceia, e ele disse: eu nunca tomei uma ceia. Olhamos, porque lá tem bastante mulher pregadora, ele disse: realmente não foi assim que eu aprendi, nem se prega isso, mas tá aí, é verdade. Falamos sobre o profeta, ele disse: nunca tinha ouvido, mas é verdade, tem um profeta, porque a Bíblia diz que teria. Há uma mensagem. Era quase 1 da manhã, nós estávamos ali, o pastor Febrônio levantou: vocês ainda estão aí? Aí ele sentou, ele disse: bem, então agora é hora de dormir, eu vou para casa. Que hora pode ser o batismo amanhã? O pastor Febrônio disse: irmão Anildo deve ter te falado bastante coisa da Bíblia, mas é o seguinte, eu sei que é coisas que você nunca ouviu, mas você viu que está na Escritura. Tu quer batizar? Não há problema, mas de minha parte, medite no que você ouviu. Eu tinha os folhetos no meio da Bíblia, dei para ele: examine esses folhetos, medita no que o irmão Anildo te mostrou, se lembrar das Escrituras, releia, medite, e não há problema, a gente te batiza. E ele foi embora. Na sexta de manhã, quando acordei, lá estava ele, nós tínhamos trocado o contato. Que hora pode ser o batismo hoje de manhã? Marcamos o batismo. Irmãos, Deus faz as coisas por causa do eleito, e nós não entendemos. Ele foi a Florianópolis para um trabalho, ele é um marinheiro, tem a documentação, a habilitação de marinheiro. Foi para trabalhar numa embarcação, o capitão, por algum motivo, ele trabalhou o primeiro dia, o capitão não deixou dormir no barco, e ele teve que se arranjar por lá. Trabalhou o segundo dia, o capitão disse: está aqui as tuas 2 diárias, pode ir embora. Não quero. Mas qual o motivo? Por nenhum motivo, só vai embora, não te quero aqui. Quando marcamos o batismo na sexta-feira, marcamos então 5 da tarde ao batismo. Quando ele vai indo para o batismo me encontrar, ligaram para ele da mesma empresa: pode vir, o capitão vai sair, você vai trabalhar no mesmo lugar. Já está lá, já está trabalhando e já está batizado em nome do Senhor Jesus. Aí, vendo o resultado dessa camisa, eu estou levando a minha também. Eu estava numa viagem no Amazonas e preguei no rádio, avisei que estava ali, fiquei os 40 dias que eu sempre ficava e voltei para Chapecó. Voltei dali uns 2 meses, preguei no rádio e falei: estou à disposição para visita, para culto no teu lar, para batismo, estou à disposição. Saio na porta da rádio, estava um rapaz ali de uns 20 e poucos anos. Ele disse: você é o pregador? Sou. Ele disse: eu vou te contar o meu testemunho, eu moro em tal lugar, é longe. Ouvimos vários programas de rádio, e num domingo, quando ouvimos, e o senhor disse que estava ao vivo na rádio, eu, mais 2 irmãos meus e minha esposa, e eram em 4, 11 horas de canoa, torrando naquele sol, 11 horas de canoa, para vir aqui e ser batizado. Chegamos aqui, vim na rádio, pedi onde encontrar o senhor. A diretora da rádio falou: ele não é daqui, ele é de Santa Catarina. Ele pregou domingo e viajou, volta daqui 1 mês e pouco mais. Ele disse: eu falei para os meus familiares, só vamos voltar batizado. Arrumaram um cantinho ali para ficar, irmãos, mais ou menos esse cantinho aqui, ó, sem nada no chão. Ficaram ali, nenhuma mobília.
Aí ele disse: estamos aqui já há todo esse tempo que o senhor esteve no sul, nós estamos aqui improvisados ali, porque o Senhor deixou a gente ficar ali. Tem como o senhor batizar nós hoje ainda que precisamos voltar? Fui lá visitar eles, irmãos, todos nós nos assentamos no chão, com as costas na parede, não tinha um banquinho, nada para sentar. Olha a determinação deles, olha a posição. Batizei e eles voltaram. Essa irmã, a esposa dele, ela uns 25, 26 anos, tinha aquela doença de Chagas. Eu creio que é esse o nome que o coração vai ficando grande, eu creio que é doença de Chagas, né? Estava desenganada pelos médicos, ela foi curada, no batismo dela foi curada ali mesmo. Serviram a Deus mais 5 anos, agora iniciando o mês de dezembro, início do mês passado. 5 anos trilhando nessa mensagem. O esposo dela saiu, esse que foi na porta da rádio 5 anos atrás, pediu batismo. Saiu de casa e foi na cidade mais próxima comprar algum mantimento. E lá a base da alimentação é pescar. Caça, mas o mais é pesca. Como o marido não estava em casa, ela pegou uma canoa pequena, 2 filhos, uma menina de uns 2 aninhos e o outro de uns 5 a 6 aninhos, menino. Colocou na canoa, pegou uma rede e ali na frente o rio é pequeno, dá uns 200 metros, 300 metros, sabe? Comparado com os outros de milhares de quilômetros. E ela foi tentar passar para o outro lado, armar a rede para pegar peixe. Quando chegou no meio, a canoa virou, com ela e com 2 pequenos. Aí naquele desespero, e ela era uma boa nadadora, sabia nadar. Ela não sabia qual dos 2 ela pegava e optou por pegar a menorzinha, de uns 2 aninhos. E o outro ficou se debatendo ali. E ela ali, a canoa virada e aquele desespero, uma senhora ia passando de canoa e viu ali uma criança subindo e descendo na água ali, tentando se agarrar, mas a água ali é escura, por isso se chama Lago Preto. A água é preta, você não vê nada para baixo. Ela pegou a criança, colocou na canoa e levou embora. E viu uma canoa virada e entendeu que a criança virou a canoa. E só viu a que ela pegou. Quem é mãe aqui? Levante a mão, as irmãs que são mãe. Você daria a tua vida por um filho teu? Essa irmã morreu sendo comida por piranha, comendo o rosto e o pescoço dela. Morreu com as mãos para cima, empurrando a filha dela para cima de 2 anos. E encontraram, essa senhora levou a menina, mas a água escura não viu essa irmã, que há 5 anos atrás andou 11 horas de canoa para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ela tivesse partido por causa do coração, ela não estaria pronta. Mas houve o tempo, Deus a curou, e então agora chegou o tempo e deu a vida por uma filhinha. Não puderam nem ver o caixão dela devido às piranhas já tinham feito um estrago dela. E a pergunta é, e o garotinho de 5 anos que aquela senhora não encontrou, e a mãe ali deu a vida pela filhinha? Só Deus pode explicar. Esse garotinho foi para casa, com 5 anos atravessou e foi para casa e está lá. Deus tirou o garoto dela. Agora a menininha chora porque ela viu a mãe dela desaparecer junto com ela. De repente um caixão e leva para o cemitério e ela não viu mais a mãe dela a partir da água. Agora ela chora e chama: mamãe. O garotinho de 5 anos, ele diz: não chore, não chama, a mamãe morreu. É uma história triste, mas ela deu a vida para salvar sua pequena. Irmãos, em tudo isso, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Era a hora dela agora, mas ela estava pronta para partir. Deus tem seus caminhos misteriosos, né? Deus faz maravilha, milagre, sobrenatural no âmbito, no local
aonde a pessoa se encontra. Ali no Amazonas vai ter a natureza de maravilhas dessa qualidade. Outro lugar é de outra natureza. Mas você também, Deus vai operar na esfera onde tu te encontra. Até dentro da tua casa, lá no teu trabalho. É ali, aquele que enche os céus e terra, conhece, sabe e pode tudo. E Ele está trabalhando muito e muito mesmo nesse jeito. Que Deus te abençoe, meu irmão. A graça de Cristo te acompanhe. Tenha uma semana abençoada, uma semana maravilhosa na presença de Deus, viu? Na paz de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.